boa noite, pessoal que for chegando aí, já vou começar. Aqui todas as segundas e quartas, às 9 horas, trazendo conteúdo pra vocês, o que vocês quiserem saber, eu tô aqui sempre nesse mesmo horário. Vou perguntar pra vocês se vocês se sentem cansada quando vocês chegam no final do dia. Como vocês se sentem no final do dia? Você sente que você cumpriu tudo o que você estava disposta a cumprir, que tudo que você planejou você conseguiu cumprir, ou você deixou de cumprir alguma coisa? Você chegou no final do dia com aquela sensação de podia ter feito mais, eu podia ter feito isso, aquilo. Chegou no final do dia, só apaguei incêndio, não consegui produzir nada. Porque às vezes a gente se ocupa muito e produz de fato pouco. É diferente a tarefas de ocupação e tarefas de produção. Quando a gente produz, a gente está caminhando rumo ao nosso objetivo. E quando a gente está só se ocupando, a gente está lavando louça, pagando conta, levando o carro numa revisão. A gente tá muito ocupada, cheia de ocupações, mas o que de fato a gente está produzindo? Então, por isso que eu perguntei, você se sente cansada ou você chega no final do dia com aquela sensação de estar realizada? Não, hoje eu cheguei no final do dia realizada porque eu consegui cumprir tudo que eu planejei. Por isso é tão importante o planejamento, por isso é tão importante a rotina. Porque quando a gente deixa, como diz a música, deixa a vida me levar, a gente chega no final do dia realmente com essa sensação de impotência. Eu só trabalhei com as coisas que foram aparecendo. Eu só reagi às coisas que apareceram. Eu não fiz nada pra mim. Eu não fiz nada pros meus projetos. A gente não planejou. E aí quando a gente não planeja, acontece exatamente isso. A gente fica, oi Ednilda, olá. Quando a gente não planeja, a gente fica aí, as coisas começam a controlar a gente. O importante é que... Boa noite. E o importante é que a gente controle as coisas. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente tenha uma rotina, as tarefas nunca vão acabar. Seja você que trabalha em casa, as tarefas domésticas nunca vão acabar. Oi, gente, obrigada por corações. Michele, Aline, oi, obrigada. Seja você que trabalha em casa com as tarefas domésticas, filhos, seja você que trabalha fora, as tarefas nunca vão acabar, as atividades nunca vão acabar. Então é importante que a gente entenda isso e não adianta você querer fazer uma lista. Um beijo, Michele. Não adianta a gente querer fazer uma lista enorme de coisas para fazer e chegar no final do dia com aquela sensação de impotência. Olha, eu coloquei 10 coisas na minha lista e não consegui produzir nem 3. Porque você começou a ficar picando. Começa aqui, começa ali, começa outra. Então é melhor você planejar as coisas que você vai fazer e aí você faz aquilo ali. E não fica só reagindo às coisas que vão surgindo. Olha, Ednilda, que bom que você gosta das dicas. Às vezes a nossa vida tá fora do eixo, então às vezes a gente tá tombando demais pro lado profissional e tá deixando o lado pessoal de lado, aí a gente tem que equilibrar. Então aí na hora que você percebe que você tá demais pro lado profissional, você volta a equilibrar pro lado pessoal. Nessas lives anteriores que eu falei da importância dos papéis, né? A gente tem papel de mãe, de esposa, quem trabalha fora, quem é dona de casa, quem é empreendedora. A gente tem tantos papéis e aí a gente tem o papel do eu posso ter alguns papéis que você tem alguns papéis que eu tenho, mas é importante a gente perceber que independente dos nossos papéis, a gente tem o papel do eu. O papel, o meu papel, o seu papel. Já viu o marido que tem que jogar futebol? Pode estar chovendo canivete que ele vai jogar futebol. Agora a gente sempre abre mão. A primeira pessoa que a gente abre mão quando a gente vai fazer um planejamento, quando falta tempo, é a gente. A gente se tira da agenda o tempo todo. E a gente tem que se colocar na agenda. E Nath, é importante a gente avaliar, parar e avaliar.
eu tô tombando demais pra minha vida pessoal, ou tô tombando demais pra minha vida profissional, porque a gente é uma só, né? Eu não posso falar assim, ó, você tem o seu papel pessoal e o seu papel profissional, agora você chegou em casa, você aperta um botão e desliga. Desliga dos problemas do trabalho. Aí você chega no trabalho amanhã de manhã e você aperta um botão e desliga. Às vezes o filho tá doente, às vezes o filho não tem a escola, e você fica preocupada, mas você tem que estar lá, você tem que trabalhar. Claro que quando a gente tá no ambiente, né, quando eu tô no trabalho durante o dia, eu sou aquela Priscila. É como a gente vestisse uma máscara. Os papéis são como máscaras. Então, quando a gente tá no trabalho, a gente põe uma máscara de profissional. Quando a gente tá em casa, a gente põe uma outra máscara. Vocês já ouviram quando alguém fala assim, nossa, essa pessoa parece uma outra pessoa quando tá no trabalho. Nossa, a pessoa de um jeito no trabalho. Às vezes tem um churrasco, uma confraternização, um happy hour, aí a pessoa é completamente diferente fora da área do trabalho. Tem que tentar separar o máximo para uma coisa não influenciar a outra, mas é difícil, a gente é uma pessoa só. Você às vezes tirar 10 minutos do seu dia para planejar, você vai ganhar muito mais tempo. Às vezes você tem uma tarefa muito grande para fazer, você sabe que você vai precisar de pesquisar, você sabe que você vai precisar de algum material, alguma informação. Então você para 10 minutos para recolher tudo que você precisa para fazer essa atividade. E aí quando você pega para fazer, você fica focada e faz. Porque se você começa uma atividade que às vezes é muito complexa, e aí você começa, agora eu preciso de dar um telefonema para saber uma informação, que às vezes se você já tivesse dado esse telefonema, já tivesse pego essa informação, você já tinha dado mais uma caminhada nessa atividade. Aí você para, aí vai lá, faz o telefonema, aí coloca a informação. Nossa, agora eu preciso de ver um arquivo do mês tal para poder colocar como fonte de pesquisa para essa atividade. Então, quando a gente para, respira com o que a gente tem que fazer e faz um apanhado daquela atividade, que às vezes é uma atividade complexa, que a gente está procrastinando, que demanda muito da gente, se você para naquele momento ali e analisa o que você... Ei, Mona! Se você para naquele momento ali e planeja, obrigada pelos corações, e você começa a entender o que você tem que fazer de fato, então é isso, você para de reagir só às coisas que vão surgindo, quando você começa a entender o que você tem que fazer. Por isso é tão importante a gente ser monotarefa e não multitarefa. Por isso eu falei que às vezes é melhor a gente concluir 5 atividades no dia do que a gente chegar e ter feito só 3 e com aquela sensação de impotência que eu não consegui fazer nada no meu dia todo. Por quê? Porque a gente planeja 10 coisas. E aí você começa um pouco aqui, e aí você não termina, você começa outra, e você não termina, você começa outra, e aí você tem vários começos e poucos fins. De fato, você não terminou quase nada. Agora, se você planeja 5 coisas, 3 coisas, mas você começa do começo ao fim, faz uma pausa produtiva se for preciso e retoma para aquela mesma atividade, mesmo que seja 3, 4, 5 coisas, você vai ter conseguido concluir. Ah, Priscila, mas você tá falando de tempo e tá falando para eu fazer pausas? Sim, mas são pausas produtivas. Por quê? Porque a gente tem que estar focado naquela atividade ali que você tá fazendo. Então, você começou, determinou que você faria aquilo ali e tá fazendo aquela atividade. Quando você começa a dispersar, quando seu pensamento começa a dispersar, tá na hora de você fazer uma pausa. É uma pausa produtiva. Vai ver um vídeo no YouTube, vai olhar um e-mail, aí sim você vai olhar e-mail, vai olhar suas redes sociais, seu WhatsApp. Não é ficar olhando e-mail a toda hora. Não, porque aí a pessoa, se eu te mando um e-mail, você vai lá e olha, responde, ou então deixa lá parado. Aí eu te mando outro e-mail, você vai lá e responde. Você vai viver a base de olhar e-mail. Então, você tem que ter horários determinados para olhar os e-mails, horários determinados para olhar o WhatsApp.
Então, você fez um pouco, vamos supor, 1 hora de atividade, aí você começou a dispersar, você vai lá e faz 10 minutos de pausa, uma pausa produtiva, uma pausa rápida. E aí você retoma muito mais fácil. Você volta o foco, porque o seu cérebro, ele sabe que ele pode focar, porque ele vai ter uma pausa. E aí você retoma para aquela mesma atividade ali. Afinal, você é monotarefa. Ah, Priscila, mas é uma atividade muito grande, eu não consigo terminar no dia. Se você faz o planejamento semanal e você coloca, por exemplo, segunda-feira, hoje, né? Que você tem que fazer isso aqui, não é porque você tem que entregar hoje. Se você falou que você ia fazer isso aqui hoje, provavelmente você tem que entregar terça ou quarta. Nunca coloque no dia alguma coisa que você tenha que entregar no dia, a não ser uma urgência que surgiu e aí não tem como. Mas se você tem a capacidade de planejar, nunca coloca no mesmo dia. Então, você fez 1 hora, deu uma pausa, fez 1 hora e aí surgiu uma urgência. Você para o que você estava fazendo, faz a urgência, se é aquela urgência, aquela emergência que não pode esperar. E aí você avalia se você vai retomar para essa que você começou ou se essa que você começou você vai terminar na terça-feira. Mas você não ficou pulando de uma para outra. Você fez uma parte dessa, fez a urgência. Essa aqui que você começou, você vai terminar na terça e você vai começar uma outra coisa. Então, não é assim, comecei essa, fiz a urgência, voltei pra essa, foi pra outra, não. Ficar pulando de uma pra outra, não. Imagina uma mesa cheia de papel, que você tem aquele tanto de bolo, aí você não sabe se olha pra cá, não sabe se olha pra aqui, não sabe se olha pra ali, e aí chega no final do dia, fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e agora? E tô perdida, não consegui fazer nada, eu vou sempre falar isso. Seja monotarefa. Evite o máximo fazer várias tarefinhas. Evite o máximo ficar pulando de galho em galho. A gente tá com um carrinho de supermercado, aí a gente vai para aquele caixa. Aí a gente olha pro caixa do lado, não acho que o caixa do lado vai andar mais rápido. A gente tira, vai pro caixa do lado. Não acho que aquele caixa lá da ponta vai andar mais rápido. A gente tira, vai... E aí a gente acaba, as pessoas que estavam atrás da gente passam e a gente não passa com a compra do supermercado porque a gente fica pulando pra lá e pra cá de caixa. Então, por isso a importância da gente fazer uma coisa de cada vez. Ei, Bruna, voltei. E aí, como que a gente faz isso? Como a gente ser mais produtiva? Ah, Priscila, você falou, tá bom, você falou. Mas e isso na prática? Na prática, o que é a primeira coisa que a gente deve fazer? Ter uma ferramenta de organização. Seja o planner, eu até trouxe o planner do Organiza Mamãe, mas não precisa ser o planner do Organiza Mamãe. Pode ser uma agenda. Eu não gosto muito de agenda, a gente faz o planejamento semanal, a gente não faz planejamento diário, a gente olha assim, na noite anterior ou no dia de manhã o que a gente planejou, para ver se alguma adequação precisa ser feita, mas o planejamento ele é feito semanal. Claro que, igual eu falei, a gente precisa de fazer essa avaliação ou de manhã ou à noite, porque a gente fez o planejamento igual eu faço meu planejamento no domingo. Pode ser que na quinta-feira alguma coisa mudou. E é normal que alguma coisa talvez mude sim, de um dia para o outro, ou de 2 dias. Então, todo dia, antes de dormir ou de manhã na hora de acordar, eu dou uma olhada. Eu prefiro olhar de manhã, porque aí eu vejo o que eu tenho que fazer, se surgiu alguma urgência, se eu consigo antecipar alguma coisa, se eu consigo, às vezes, cancelar alguma coisa que eu tinha programado, mas que não precisa mais. E também porque à noite, se eu olho à noite, eu fico aquele trem pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tem gente que não, tem gente que olha à noite e prefere olhar à noite, porque quando vê no papel, relaxa e não fica preocupado, porque tá no papel. O importante é que esteja sempre no papel para a gente evitar esquecimento. Então, a primeira coisa que você vai fazer é ter uma ferramenta de organização. Seja o planner, seja... eu tava falando da agenda. Pode ser a agenda, mas por quê? A agenda a gente só consegue ver o dia.
O planner não, ele tem a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo menor, porque geralmente a gente fica mais light no sábado, no domingo. Mas a agenda a gente só consegue ver no dia, né? Então a agenda você só consegue ver o dia. Tá, dá pra planejar pela agenda? Dá, não tem problema. Mas a agenda ela é um pouquinho mais complicada. Você também pode pegar um caderno e fazer à mão mesmo. Tem uma técnica que chama Bullet Journal. Se vocês quiserem depois pesquisar, você consegue fazer um caderno, elaborar um caderno de acordo com as características que você quiser. Tem até uma personal organizer, chama Kalinka Carvalho. Eu vou ver se ela topa de fazer uma live comigo. Ela é muito fera nos bullet journals. E assim, é muito legal. E aí, ela elabora, ela explica e tudo. E você pode fazer um bullet journal. E aí você faz a sua ferramenta de organização à mão e tudo. Tem gente que é mais tecnológica. A Tati aqui, minha aluna, tá aqui. Quando a gente fez a consultoria, ela optou pelo Google Agenda e super funciona. Tem gente que prefere aplicativos. Tem um aplicativo que chama Todoist. Ele dá para você usar no celular, no computador. O segundo passo: descarregue tudo que você tenha na cabeça, absolutamente tudo que tá na sua cabeça, você vai descarregar em um local. Em um caderno, um bloco de notas, um bloco de notas do computador, o bloco de notas do celular, uma planilha de Excel. Descarregue absolutamente tudo que você tem que fazer. Da bolsa que rebentou a alça e você tem que levar para arrumar, do botão que você tem que colocar na calça, da conta que você tem que pagar, do projeto de viagem que você tem que fazer, tudo, absolutamente tudo, para você não esquecer de nada e nem ficar só reagindo às coisas. Quando você descarrega a sua cabeça, você fica muito mais relaxada, porque você acaba aquela ansiedade de esquecer. Então você começa a produzir mais sem preocupar demais se tá esquecendo ou não. Ah, Priscila, mas eu tô na rua. Manda um e-mail para você mesma. Hoje todo celular tem e-mail. E aí quando você chegar, no meu caso, a não ser que você queira você descarregar num caderninho. Então você vai andar com um caderninho. Ei, Tati, falei de você aqui do Google Agenda. A não ser que você queira descarregar tudo no caderninho, você vai andar com esse caderninho dentro da bolsa. Então, você lembrou de alguma coisa que você tem que fazer, coloca ali. Eu gosto do Excel. E aí, quando eu tô na rua, não tô com o Excel aberto, eu mando um e-mail pra mim mesma. Hoje, todo celular tem e-mail, então eu mando um e-mail pra mim mesma. E na hora que for horário de ver e-mails, eu vou pegar essa tarefa que eu lancei no e-mail e lançar na minha planilha de Excel. Por quê? Porque não é simplesmente ir lá lançar. Por isso que às vezes o caderninho não funciona tão bem. Porque eu lanço tudo que eu tenho que fazer, eu coloco do lado se é importante, se é urgente, para na hora que eu for fazer o meu planejamento da próxima semana, eu conseguir filtrar. Então, no Excel eu consigo filtrar todos os Is de importante e todos os Us de urgentes. E do lado, na terceira coluna, eu coloco a duração média de cada atividade. Ei, Vivi, eu posso disponibilizar essa planilha assim. As tarefas todas que eu tenho que fazer, se é importante, se é urgente, e a duração média de cada atividade. Por que que eu tenho essa duração média? Se eu sei que eu tenho uma apresentação para fazer, que vai durar 4 horas, que eu preciso ali de elaborar uma apresentação e tal, e aí eu vou fazer 2 horas, uma média, uma pausa, mais 2 horas, que eu tenho uma outra reunião, eu não posso então colocar 10 coisas na minha lista, se 4 horas já foram tomadas com planejamento. Então, com essa apresentação. Então, é por isso que às vezes a pessoa chega no final do dia com aquela sensação que não conseguiu cumprir.
Porque chegou e começou a listar. Listou tudo que tem que fazer, listou tudo que tem que fazer. Mas não avaliou a duração de cada atividade. Então, às vezes fez uma coisa ou outra. Por quê? Porque realmente a atividade que ela planejou, que ela pensou que demandou muito tempo. Então, a gente tem que avaliar, por isso a importância dessa coluna da duração do tempo. O planejamento, essa planilha, né, onde você descarrega, ela tem que estar muito atrelada à sua rotina. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A rotina é uma coisa que você faz de manhã, de tarde e de noite e não muda, a não ser que algo muito grande aconteça, igual eu já falei, que a gente teve que mudar a rotina do dia para a escola depois que meu pai teve o AVC. Agora, o planejamento não. O planejamento é uma coisa que uma vez que você tirou ali da planilha, você fez e acabou. A não ser que depois volte. Por exemplo, eu lancei na planilha que eu tenho que marcar o pediatra do Dudu. É importante, não é uma coisa urgente, mas é importante. Então eu ponho o ID importante e 5 minutos. Porque até o tempo de olhar o telefone e ligar. Atividades que duram até 2 minutos, você já pode pegar e fazer. Então, atividade de 2 minutos você já pega e faz. Porque até você abrir o Excel, ou então você não tá na rua, você tá na rua, tá sem o Excel, até você abrir o e-mail e mandar um e-mail para você, aí você vai abrir esse e-mail depois e processar na planilha. Então, atividades de até 2 minutos você já pega e faz. Agora, atividades, por exemplo, marcar o pediatra, eu coloquei lá. Gravar essa live. Eu não posso fazer essa live ao vivo, igual eu tô fazendo pra vocês, às 10 horas da manhã, porque às 10 horas da manhã eu tô trabalhando. Então, meu planejamento tem que ser atrelado à minha rotina, eles têm que andar juntos. Coisa que às vezes as pessoas fazem e que é errado, é fazer uma planilha, um planejamento para atividades pessoais e atividades profissionais. Igual eu falei no início da live, que a gente não tem um botãozinho de liga e desliga. Ó, agora eu liguei a minha vida pessoal, agora eu liguei minha vida profissional. Não existe isso. E às vezes a pessoa faz uma planilha para atividades pessoais, uma planilha para atividades profissionais, e na hora que vai planejar não sabe se olha uma, se olha outra, qual que olha primeiro. Eu jogo tudo numa planilha só. Tudo. E aí na hora de filtrar, de avaliar no domingo, eu olho o que eu vou planejar primeiro. E aí varia muito de acordo com a minha prioridade, com o que é importante pra mim. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa tem 24 horas, eu também, todo mundo tem as mesmas 24 horas. A diferença é que às vezes eu uso melhor as minhas 24 horas, às vezes você usa melhor do que eu as suas 24 horas. Às vezes você tem produzido mais. Às vezes você define melhor o que é a sua prioridade. Às vezes a outra pessoa vai reclamar que 24 horas é pouco, porque ela só está reagindo às coisas que vão aparecendo. Então é preciso a gente definir qual é a nossa prioridade, o que é importante pra gente. Gosto de fazer no domingo, avaliar toda a minha planilha, analisar todas as atividades que eu tenho para fazer, a duração de cada atividade e vou lançar na minha ferramenta. Por isso que eu falei a importância da gente ter a ferramenta. O Planner, por exemplo, aqui ó, tem a segunda, por exemplo, aqui, né? A segunda. O foco do dia, que às vezes é alguma coisa que tem que fazer naquele dia, o foco do dia, e as intenções. Por quê? As intenções que as 3 coisas... Não, Priscila, você coloca só 4 coisas, uma no foco e 3 na intenção? Por quê? Se eu conseguir fazer 4 coisas todos os dias, eu já tô feliz demais. Pra que eu vou colocar 10? Se eu conseguir concluir 4 coisas, já pra mim já tá de muito bom tamanho. Aí depois tem, sou grata por, a importância da gente aprender a ser grata, né? Eu sou uma pessoa que não aprendi a gratidão, tenho tentado aprender, tenho tentado entender a gratidão, fazer um ritual. Outra coisa muito importante é a gente ter um ritual de manhã. Eu até fiz um post hoje sobre isso. Porque às vezes, qual que é o ritual que a gente tem de manhã? A gente espreguiça e ó,
pega o celular e aí começa. Não, para o seu dia ser de fato produtivo, tem um ritual produtivo de manhã. Acorda, espreguiça, lava o rosto ou toma um banho, escova os dentes, toma um copo d'água, faça uma oração, agradeça, faça uma meditação, toma um café da manhã. Então tenha um ritual produtivo. Sabe o que eu faço para não pegar o celular? Antes, quando eu tava fazendo atividade física de manhã, eu tava colocando, eu falei disso, né? Sobre a mudança de hábito. Porque o celular tá do lado da minha cama, o que eu faço? Soneca e não ia pra academia, né? E aí o que eu comecei a fazer? Botar o celular para despertar lá na cozinha. Porque esse celular lá na cozinha, eu tinha que sair, aí deixava a cortina da varanda aberta e aí vinha aquela claridade. E aí ia lá na cozinha, desligava o celular, já tava levantada mesmo, botava a minha roupa que eu tinha que vestir da academia em cima da cadeira da mesa. Então, já tinha levantado e ia pra academia. Como eu tive que alterar minha rotina, né? Tive que mudar. O que eu faço para não pegar o celular? Porque sim, eu confesso que é um grande vício nosso. Despertou. Eu jogo ele dentro da bolsa. Nem olho, só desligo o despertador e jogo ele dentro da bolsa. Para não esquecer e outro para não cair na tentação de olhar. Já mostrei pra vocês ali, ó, o meu mural dos sonhos, onde eu vou ali, tem um espelho, onde eu mentalizo, onde eu agradeço. Falei com vocês, fui bem honesta quando eu falei, eu não aprendi a gratidão, uma questão de hábito, então eu fiz questão de colocar aqui no planner, sou grata pra gente agradecer. Agradecer não precisa de ser grande coisa, mas agradecer é uma coisa pequena, agradecer a água que eu tomei aqui. Agradecer qualquer coisa. E falando em água, aqui tem se a gente fez atividade física ou não, quantos copos de água que a gente tomou e a nota que você deu pro seu dia. Então, a gente tem que ter um plano A e um plano de ação pra gente chegar no plano B. Quais as metas que a gente vai ter para sair do plano A até o plano B? O que é meta e o que é objetivo? Meta são todos os passos que você vai fazer até chegar naquele objetivo. Então, vamos supor que eu tenho uma meta de ler um livro de 200 páginas. Então, eu coloco aqui, ó, na intenção, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Em 10 dias você leu um livro de 200 páginas. Quando você planeja, você deixa de ser procrastinadora, você para de procrastinar. Quando você faz esse ritual da manhã, igual eu falei, você é muito mais produtiva. Isa, é muito bacana, amiga, vou tentar praticar o conceito monotarefa, tenta mesmo. E aí depois você vem aqui contar pra gente. Porque às vezes a gente tem vários começos, igual eu falei, né? A gente tem vários começos e poucos fins. A gente começa coisas demais, mas de fato a gente não consegue terminar. Falei do ritual de agradecimento. Quem agradece não reclama. Quem agradece é grato e não reclama. E às vezes a gente tem que fazer uma atividade que a gente não gosta e a gente reclama mais do que se a gente parasse para fazer. Às vezes a gente gasta mais tempo reclamando do que de fato fazendo. Então, quando você for parar para pensar, não, tem que fazer isso aqui mais, não, mais nada, para de falar mais. Nos atuais é impossível a gente dar conta de todos os papéis num dia só. Lá no início dessa live eu falei sobre os nossos papéis. E às vezes é impossível a gente dar conta de todos os papéis. Eu, por exemplo, trabalhei o dia todo, peguei Dudu, brinquei com o Dudu, fiquei com ele e agora eu tô aqui no meu papel de empreendedora. E aí o meu marido tá com o Dudu. Eu poderia estar lá com ele esse horário, provavelmente amanhã eu tô no papel de mãe. Mas hoje eu tô com outro papel nesse mesmo horário. Então, a gente não consegue atender todos os papéis que a gente tem num dia só. E tá tudo bem, é impossível a gente ser mãe, dona de casa, empreendedora, filha, neta, num dia só.
Às vezes nem numa semana só a gente consegue. Então, sabe o seu planejamento? Você vai lá na hora que você colocar a sua planilha, em cima tem sua planilha com todas as coisas que você tem que fazer. Aqui embaixo tem um gráfico que a gente faz com os papéis que a gente tem e o tanto. Eu não perguntei, vocês estão tendendo mais para um lado dos papéis ou tá tendendo mais para o outro lado dos papéis? E aqui tem o gráfico de todos os papéis que você tem. E aí, se você acha que nessa semana você consegue dar um telefonema para sua avó ou fazer uma visita para sua mãe, coloca lá, por exemplo, na sexta-feira, ligar para a avó. Então, é uma coisa que você tem que fazer. Então, aqui você está atendendo a todos os seus papéis. Não todo dia, você não consegue, mas você vai pensar nos seus papéis a nível semanal, não a nível diário, porque realmente a gente não consegue atender todos os nossos papéis. A gente tem que acabar com as desculpas que a gente não dá conta. A gente tem que tomar responsabilidade. Eu tenho sempre falado da importância da gente tomar responsabilidade pra gente, né? Parar de dar desculpa que o marido não ajuda, se você não chamou ele pra conversa, que o filho não faz isso, que o meu chefe me deu isso aqui. Você parou pro seu chefe e falou, olha, eu tenho que fazer isso também. O que que você acha que dá pra fazer primeiro? O que que eu posso fazer primeiro? Você me pediu pra fazer isso hoje, mas você me pediu pra fazer isso outra coisa ontem. O que que eu faço? Então começa a pensar na solução. A gente tem que parar de nos vitimizar, nos culpar e começar a pensar na solução. E entender que tudo é um passo a passo. Tudo é um caminhar. A gente não pode querer mudar de um dia para o outro. Eu já fiz live, tá lá no canal do YouTube, para quem não conseguiu ver, sobre a importância da gente mudar alguns hábitos. E que os hábitos, eles não são mudados de um dia para outro. É impossível a gente mudar um hábito de um dia para outro. A gente tem que só pensar qual o primeiro passo. Qual o próximo passo? A gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. Esse um principal, assim. Quando a gente faz um planejamento e quando a gente começa a fazer um planejamento, tá claro que a gente quer deixar de ficar só reagindo às coisas. Quando a gente começa a planejar, tá claro que a gente quer ter dias mais produtivos, dias melhores. Mas a gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. E para chegar não é fácil. Igual eu falei, para chegar não é fácil, mas é totalmente possível. A gente tem que ter um propósito. Ah, eu vou começar a fazer academia, mas só para ficar magra? Será que esse é um propósito principal? Não, eu vou começar a fazer academia porque os meus índices de sangue, eles estão muito elevados e o médico falou que se eu fizesse academia, as coisas iam regularizar, eu ia ter mais qualidade de vida, ia ter mais disposição para brincar com meu filho, ia ter mais disposição para realizar um projeto que às vezes eu fico cansada e não consigo. Então é nisso que a gente tem que pensar. Eu vou começar a estudar um idioma. Só para falar que eu falo uma língua estrangeira? Não, porque eu quero escrever um livro, eu quero começar a ler um livro, eu quero morar fora. Então a gente tem que ter firmeza, a gente tem que ter disciplina. Não é fácil ter disciplina, mas quando você pensa que você tem pequenas metas, quando você não olha o macro, quando você olha o micro, as pequenas metas, você começa a ter disciplina. Você começa a ter aquela firmeza, um propósito com firmeza. Quando eu falei da gratidão, e aí quando eu mostrei o meu mural dos sonhos, e aí mostrei um espelho que eu falo, aí você pode falar assim, ah, Priscila, mas se você fica falando com o espelho, eu fico falando e olhando pra mim. Porque qual o ouvido que tá mais perto da boca que a gente fala? O nosso ouvido. Se eu tô falando aqui, você tá me ouvindo aí, você tá ouvindo um pouco mais baixo do que o meu ouvido que tá aqui. Então, tem uma frase que eu já falei, eu não sei de quem é, mas eu... Fala, até que o cérebro acredite. Então, a gente tem que ser positiva.
Quando você fala que você não realiza, eu vou tentar. O seu cérebro fala assim, ela tentou. Então se ela tentou, tá bom. Se não deu certo, não deu certo. Pelo menos ela tentou. Não, eu vou fazer. Eu vou ter uma meta possível de ser feita e eu vou fazer. E aí você começa a caminhar passo a passo nessa questão de ser mais produtiva, nesse processo. Não, igual eu falei, não é de um dia para outro, mas é completamente possível. Gente, eu era uma pessoa completamente desorganizada, apesar de trabalhar com algumas coisas de organização no meu trabalho, apesar de ter algumas coisas de organização, de fazer algumas coisas intuitivas, eu era completamente desorganizada. Eu chegava no final, eu chegava do trabalho, sentava no sofá e ficava ali sentada. Não fazia absolutamente nada, gente, nada, não produzia nada. E aí isso foi desgastando o meu casamento de tal forma que a gente chegou a falar de separação. Foi nesse momento que ligou uma chave. Eu falei, alguma coisa tá errada. E aí eu comecei, a primeira coisa que eu falei, parei de assistir novela, porque novela não acrescenta nada pra gente. Acabou, nunca mais assisti novela. E aí comecei a estudar. Comecei a me apaixonar, né? E cada vez me apaixonava mais pela organização. Comecei a trabalhar com a organização, igual vocês sabem, tô aqui, né? Comecei a me especializar. Tirei certificados, fiz cursos e não parei de estudar mais. Então, quando eu falo que organização não é dom, que planejamento não é dom, é porque eu tô falando de carteirinha, eu tô falando de mim, não tô falando de ninguém. Além das minhas alunas, que a gente vê o resultado, que tem os depoimentos no site. Se você não conhece o site, organizamamãe.com.br, lá tem uma aba só de depoimentos. Se você vai ver os depoimentos, mas antes delas, a organização aconteceu em mim. Eu vivi, de fato, a organização. E por isso que quando a pessoa fala, eu falo, é completamente possível. Vai durar mais do que 21 dias, vai. Falei lá na live de hábito, tá lá no YouTube, que você precisa de mais de 21 dias, porque 21 dias é mito, não existe mudança de hábito em 21 dias. Algumas pessoas precisam de mais dias, outras pessoas precisam de menos dias, pelo grau de dificuldade do hábito, pelo tipo da pessoa, mas uma média aí de 5 a 9 semanas de fazer a mesma coisa habitual a todos os dias, de forma ininterruptas, para mudar o hábito. Mas é completamente possível, tendo metas possíveis. Não adianta também, igual eu falei, eu quero ler um livro de 200 páginas. Aí olha aquele livro lá e fala assim, não, tem 200 páginas, né? Não vou ler, não. Mas é claro, você olha um livro de 200 páginas e até eu vou olhar um livro de 200 páginas e não vou querer ler. Agora, se eu planejo metas possíveis, Emilene, se eu planejo metas possíveis todos os dias, planejando, lendo um dia, um capítulo, as coisas vão começando a caminhar. Um processo, um passo a passo. Então isso é ser mais produtiva. É planejar, é ser monotarefa, fazer essas pausas produtivas, ter propósito, ter firmeza, ser uma pessoa disciplinada. Por quê? Igual eu falei, eu quero fazer atividade física, não é só pra ter um corpo bom, legal, é sim também pra ter um corpo legal, mas pra poder melhorar meus exames e aí ter mais qualidade de vida para viver com meus filhos, para fazer um projeto que às vezes eu não conseguia. Não, eu quero correr a maratona de São Silvestre e eu preciso de começar a fazer atividade física para poder treinar o meu corpo para poder correr a maratona de São Silvestre. Ei, Mara, antes que o Instagram me derrube, eu vou desligar. Um beijo, boa noite.